Boa noite, já estamos ao vivo na nossa live. Vamos aguardar um pouco até que as pessoas possam entrar. Oi, Dona Beth, seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouco. Isabela. Hoje o nosso tema é ansiedade. Vamos só aguardar um pouquinho para ver se mais pessoas entram, porque aí a gente já começa o nosso tema. Olá, Vinícius, Wendel, Felipe, sejam todos bem-vindos à live. Se vocês acham que esse tema é importante para alguém, manda um aviãozinho aí. Nosso tema é ansiedade. É um tema que muitos vivem hoje, né? Muitas pessoas até tomam remédio para isso. Então vamos aguardando aí. Cálica, Carminha, Andressa, Lucas, sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos só aguardar mais um pouquinho para ver se mais pessoas entram. Luciano, Micaela, bem-vindos! Hoje o nosso tema é ansiedade. Vocês já passaram por momentos em que vocês não conseguiram controlar a ansiedade e isso teve prejuízo na vida de vocês? Digam eu. Oi, Camila. Oi, Andressa. Artemis, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente dá início à nossa live. Vamos aguardar só mais um minutinho, né? Para ver se mais pessoas entrem. Mateus. Muito feliz por vocês todos estarem aqui. Então, olha só, quem já passou por algum momento de ansiedade e que isso teve prejuízo na sua vida? Acho que todos nós, né? Eu mesma deixei já de fazer muitas coisas por essa ansiedade me atrapalhar. Então vamos lá, eu sou Suzy Meire, terapeuta, facilitadora das constelações familiares sistêmicas, também trabalho com PNL, programação neurolinguística, inteligência emocional e ajudo pessoas a viverem melhor com as suas emoções, né? Saberem viver com as suas emoções, que nem sempre é uma coisa fácil, né? E eu tenho um programa que se chama Viver Melhor a Cada Dia. E hoje o nosso tema é ansiedade. A ansiedade, ela é uma coisa normal. Todos nós temos ansiedade. Porque a ansiedade é como se fosse um alerta quando nós estamos em sinal de perigo, quando nós estamos com medo, quando nós estamos na expectativa. Então apita um sinal no nosso emocional e esse sinal é a ansiedade. Então a ansiedade é uma consequência, é um estado emocional. Ele não é uma causa. Vou tirar o celular daqui que ele tá apitando. Isso. Então, quando essa ansiedade começa a trazer prejuízos para as nossas atividades, ou ela começa a causar um sofrimento excessivo, aí essa ansiedade vira patologia, vira doença.
Aí já é um caso de se procurar um profissional para poder ir nas causas dessa ansiedade, para poder verificar o que é que está acontecendo. E se a gente não cuida, acha que tá tudo normal, senti uma vez, senti outra, e a qualquer momento, por nada, por coisinhas poucas, você começa a ter esses sintomas de ansiedade, então você tem que ficar em alerta. Você tem que procurar a causa, porque muitas vezes, se a gente não procura a causa, isso pode se tornar algo maior, como por exemplo, a TAG, a famosa TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, ou então pode se tornar até uma depressão. O ansioso, ele tem o costume de achar que pode controlar tudo, ele quer controlar tudo. E nós sabemos que nós não temos o controle das coisas. Tem coisas que não dependem de nós. Mas a pessoa ansiosa, ela fica ansiosa justamente por isso, porque ela quer ter o controle. Ou ela quer ter o controle do seu futuro, que é uma coisa que nós não temos controle do nosso futuro. Ou então ela fica ligada às coisas do passado e aí fica ansiosa com coisas do passado. Então olha só, o ansioso quer viver passado, futuro e o presente, tudo no mesmo instante. Nós que vivemos hoje em dia, já é tão difícil viver o presente, imagine passado e futuro e presente tudo ao mesmo tempo. Aí gera mais e mais ansiedade e vai virando uma bola de neve. E nesse mundo de hoje em que vivemos, onde tudo é imediato, né? É um mundo imediatista, não é verdade? Se eu quero conversar com alguém, aperto um botãozinho, mando um zap. E se esse zap demora, a pessoa do lado de lá demora a me responder, eu já começo a ficar ansiosa. Se eu tô com uma dorzinha de cabeça, uma dor no braço, seja o que for, eu já quero pegar um remédio e já tomar esse remédio para aliviar a minha dor. Então nós vivemos em constante ansiedade justamente por isso. A gente não vive o presente, a gente não tem paciência com nada. A nossa geração está muito imediatista e vivemos apertando botões e tomando remédio, apertando botões e tomando remédio. E quando isso sai do nosso controle, começa a gerar ansiedade em cima de ansiedade. Não é verdade? E se nós não cuidarmos desse nosso emocional, a gente fica doente mesmo. Então, olha só, vamos falar dos sintomas da ansiedade. A ansiedade, ela provoca sintomas físicos, sintomas comportamentais e sintomas psíquico-cognitivos. Então, os sintomas físicos, eles são enjoo, falta de ar, aceleração dos batimentos cardíacos, tonturas, desequilíbrio do sono, tensões musculares. Tudo isso são sintomas físicos da ansiedade. Mas agora a gente tem também os sintomas comportamentais, que são: a pessoa tem vontade de sair correndo, a pessoa fica inquieta e ela também tem vontade, acha que vai morrer. Ela começa a sentir falta de ar. E os sintomas psíquicos, ela começa a ter pensamentos negativos. Eu vou morrer. Ninguém gosta de mim, eu estou sozinha, eu não consigo, eu não dou conta.
e aí começa a gerar mais e mais ansiedade. E esses sintomas, para a pessoa que vive essa ansiedade, esses sintomas são realmente reais. A pessoa sente mesmo essas coisas. Então, é até bom todos ficarem sabendo, por quê? Para a gente poder ajudar uma pessoa quando ela tem crise de ansiedade ao nosso lado. Eu, por exemplo, passei por uma situação dessa e eu não sabia nada disso, eu não soube como ajudar a pessoa. Eu estava no meu trabalho, deu o horário de ir embora e aí uma colega pediu carona. Eu dei a carona para ela, estávamos vindo normalmente dentro do carro. De repente ela começou, ai, tá me dando falta de ar, ai, meu coração tá batendo mais forte, e começou a ficar nervosa, e eu ali dirigindo e não sabia o que fazer. Eu também me deu, foi um ataque também de ansiedade. E o que eu queria era mais rápido chegar na casa dela para ela descer do meu carro para eu me livrar do problema. Olha só, se eu soubesse todos esses sintomas e falar, ela está tendo ansiedade, então eu poderia me acalmar, eu poderia ajudá-la, né, a passar por tudo isso. Mas eu não sabia, eu não conhecia nada ainda. Isso era quando eu era professora. Então eu não sabia, então eu não pude ajudar essa minha amiga. Mas hoje eu sei, a ansiedade, quando dá essas crises de ansiedade, vai passar. A pessoa não morre, tá? Então eu vou falar aqui algumas dicas para a pessoa que tem essas crises de ansiedade, para que ela possa fazer. Beber um golinho de água. Eu vou contar uma historinha para vocês agora do mestre Bocujo. Olha o nome do mestre. Esse mestre Bocujo, ele vivia em um templo com seus discípulos. E ele costumava assustar os visitantes, porque geralmente um templo é um lugar silencioso, né? Então os visitantes chegavam ali para fazer suas orações e de repente escutavam um grito, Bocujo! E a resposta, tô aqui! Aí todo mundo assustava, nossa, o que é isso? E aí os discípulos do mestre Bocujo foram procurar saber, o que está acontecendo? Mestre, o que está acontecendo? Que a gente escuta um grito chamando o seu nome e de repente o senhor responde, tô aqui. Aí o mestre bem calmo, né? Não, eu tô apenas fazendo um exercício. Porque todas as vezes que eu começo a vagar pelo meu futuro ou pelo meu passado, eu dou um grito, eu mesmo grito meu nome e eu respondo, eu estou aqui, que é para justamente eu voltar para o presente. Então, olha só, isso é uma lição para nós também, né? Então, quando a ansiedade vier, você mesmo grita, Suzy, acorda, vem aqui pro presente, deixe de vagar, não deixe a sua mente te levar para onde não deve. E aí volta para o presente. E aí dá uma acalmada, né? Existem outras técnicas também de ansiedade, para controlar a ansiedade. Me respondam aqui, quem é que sofre de ansiedade? Vamos lá. Oi, Sandra, tudo bom? Vamos lá, coloquem aí nos comentários quem sofre de ansiedade. Coloca aí, Eu já sofri de ansiedade também e por conta disso eu deixava de viver. Ó, Vinícius sofre de ansiedade, Elienir. Ah não, Elienir tá dizendo eu acho que não.
Porque olha só, a gente às vezes está eu já passei por isso. Às vezes eu estava em palestras, em reuniões, e aí eu tinha muita vontade de falar alguma coisa, de expor as minhas opiniões, mas só de pensar em falar alguma coisa, eu já começava a me tremer, já começava a suar, a minha voz começava a engasgar, e tinha vez que eu até chorava, e aí não conseguia falar. Olha só, prejudicava até no meu trabalho, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar. Cuidar das emoções, cuidar da ansiedade, porque isso pode prejudicar muito, pode prejudicar no nosso trabalho, pode prejudicar na relação com os familiares, não é verdade? Em reuniões. Então, temos que estar muito atentos a esses sintomas, tentar controlar para que isso não venha a causar danos maiores, como uma depressão, como transtorno de ansiedade generalizado, né? Como eu disse anteriormente. Então, olha só, existem outras dicas também para controlar a ansiedade. Se a ansiedade ela tem a ver com a preocupação com o futuro ou em você estar ligado ao seu passado, então tem a técnica do aqui e agora. Então, se você começa a ter essas crises de ansiedade, você para e começa a contar de 7 em 7. 7, 14, 21, 28. Ué, mas o que isso tem a ver? Porque quando você começa a contar de 7 em 7, ou de outro, pode ser de um outro número, 8 em 8, 4 em 4. Eu tô falando de 7 em 7 porque geralmente o 7 é mais difícil, as pessoas acham mais difícil. Então você começa a se concentrar no aqui e agora. Porque você vai começar a ter que fazer contas, né, de 7 em 7. Então você se desliga daquilo que está te causando ansiedade. Porque você vai se concentrar em contar de 7 em 7. Então é uma dica. Também nós temos a técnica do acalme-se. Vou colocar um papel aqui para ver se vocês dão conta de ver. Chega mais para trás. Olha só a técnica do acalme-se. O A é aceite a ansiedade. Quando ela vier, você fala: eu sei que você está aí, eu vejo, sim, mas sei que vai passar e eu posso vencer. Tá dando para ver? Agora o C. O C é contemple as coisas à sua volta. Você não é ansiedade. Se coloque no presente. Comece a observar as coisas ao seu redor, as pessoas que estão com você, a paisagem. E aí você começa a se conectar aquilo que está te deixando ansioso. O outro haja ansiedade. Essas pessoas que estão ansiosas, elas têm a mania de parar o que está fazendo, querer ir a casa deitar. A pessoa está no trabalho, tem uma ansiedade, essa fala: me leva para casa, deitar. Se ela está passando numa festa, ela está num shopping e crise de ansiedade vem, aí leva para casa, eu tenho que deitar. Não faça isso, porque se você costumar a fazer isso, o seu cérebro também vai acostumar. Aí toda vez que você tiver uma crise, o seu cérebro vai apitar: me leve
casa. E isso não é bom. Você está contribuindo para que aconteça mais ainda essa crise de ansiedade. Você tem que continuar o que você está fazendo. Você apenas diminui o ritmo. Uma paradinha, vai beber água. Agora o L. Lembre-se de quê? De respirar. A respiração é muito importante para quem está na crise de ansiedade. Você não pode parar a sua respiração. Por isso tem a falta de ar. Porque a pessoa ansiosa, ela para momentaneamente a respiração. E aí a ansiedade vai aumentando. Então o L, lembre-se de respirar. O M, mantenha os passos anteriores. O aceite a ansiedade, contém as coisas ao redor, o haja mesmo com a ansiedade. Agora o E, examine os pensamentos. Porque o que é a ansiedade que eu tinha falado? A ansiedade é você sair do seu presente e ir para o futuro ou ficar ligado ao passado. Então, se você examinar os seus pensamentos, você vai ver que esses pensamentos não são a vida real. São coisas que vocês imaginam. Examinar os pensamentos é um passo muito importante para a gente aliviar os sintomas da ansiedade. Sorrir. Por que sorrir? Pensar em ansiedade. A ansiedade ela é passageira. Mesmo essas crises de transtorno de ansiedade, ela passa. É só você ter calma. Ela vai passar. Você é vencedor, você conseguiu mais uma etapa. E o último é: espere o futuro com aceitação. Não crie expectativas. Porque quando vier novamente, quando a ansiedade vier novamente, você já vai estar um passo à frente. Você vai estar mais preparado do que da outra vez, porque você já fez todos esses passos que eu acabei de explicar aqui, ó, do acalme-se. Então você vai estar mais forte, você já vai saber como agir. Então, da próxima vez que a ansiedade vier, você vai saber como controlar. Não é verdade? Então, olha só, mas para a gente combater os sintomas da ansiedade, a gente tem que ir na causa. E ir na causa é mexer fundo nas nossas emoções. E aí, muitas vezes, não só em relação à ansiedade, em relação a várias doenças psíquicas, a gente prefere ficar no sofrimento. Porque sofrer é mais cômodo, sofrer não requer mudança, sofrer não requer sacrifícios. Muitas vezes eu prefiro continuar no meu sofrimento do que tentar uma transformação. Porque para a gente mudar, para a gente transformar, para a gente evoluir no nosso autoconhecimento, requer um pouco de sacrifício. A gente vai ter que mudar atitudes, mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar crenças, e muitas vezes a gente não quer fazer isso. A gente prefere
ficar no nosso comodismo ali. Ah, não, tá tudo bom, deixa eu ficar aqui no meu sofá mesmo, com meu controlezinho, assistindo esses canais que só falam do Covid, que não tem nada que agrega ao nosso conhecimento, que só faz aumentar as nossas tristezas, ou então ficar no controlezinho ali, assistindo filmes que também não agregam os nossos conhecimentos, né? Nada contra um filme. Um bom filme sempre é recomendável, não é verdade? Mas isso tem que ser numa hora de lazer. A gente não pode passar o dia inteiro ligado numa televisão. A gente tem que procurar evoluir emocionalmente, intelectualmente, fazer uma atividade física. Tudo isso ajuda no controle da ansiedade. Mas para isso eu tenho que ter um sacrifício. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Porque se eu continuo na mesma vidinha de sempre, eu não vou estar vivendo. Eu vou estar sobrevivendo, levando a vida. Ou então, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, a nossa vida, quem tem que dominar somos nós. Nós somos capazes disso. Nós podemos ter uma vida plena, uma vida saudável, cheia de alegria, com relacionamentos bons e não relacionamentos tóxicos. Mas tudo isso eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que ter um sacrifício. Vocês acham que para eu estar aqui hoje fazendo essa live aqui foi fácil para mim? Não. Eu tive que enfrentar muita coisa, eu tive que estudar. Eu tive que aprender também a me controlar. Eu tive que aplicar tudo que eu aprendi em mim primeiro. Porque para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu não conseguia falar em público. Me dava tremedeira, eu suava. Às vezes eu até começava a chorar, eu começava a engasgar e começava a chorar. Mas eu decidi que eu não queria ser a mesma pessoa. Eu queria evoluir. Eu queria ser uma pessoa melhor. Eu queria ter o controle dos meus sentimentos, das minhas emoções. Aí para isso eu tive que, mesmo na pandemia, acordar mais cedo, começar a fazer minha atividade física, mesmo que dentro de casa. Às vezes eu fico correndo aqui dentro de casa, ó. As minhas filhas até acham graça. Tá ficando doida, mãe? Eu falei, não, eu tô me exercitando. Já que não tem academia, a gente não pode ir para fora, então eu vou me exercitar aqui dentro de casa. Eu preciso me exercitar. Atividade física também ajuda muito a gente controlar as nossas emoções. Tive que estudar bastante. Ontem era sábado, fiquei estudando. Hoje, domingo, fiquei estudando. Só tirei o tempo da hora do almoço e do tempo que eu fui para a igreja. Mas fiquei estudando, apesar de ser sábado, apesar de ser domingo. Então, se a gente quer conseguir algo na nossa vida, a gente tem que ter uma parte de sacrifício. Isso. E vocês que estão aí, vocês estão dispostos a ter esse sacrifício? Então, olha só, para a gente sair dessas crises de ansiedade, se você não consegue sair sozinha, você tem que pedir ajuda a um profissional. E aí tem 2 caminhos para você sair dessa crise de ansiedade. O caminho dos remédios, que é tomar remédio, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Mas os remédios para ansiedade
e os remédios para depressão, eles apenas controlam os sintomas. Você continua sendo ansioso, você continua sendo depressivo, só que os sintomas, eles são amenizados pelos remédios. Triste, né? Saber, mas é a verdade. E tem outra forma também de procurar ajuda terapêutica. E aí eu estou aqui para te apresentar o meu programa de desenvolvimento humano, onde eu posso te ajudar a você viver melhor com suas emoções, sanar traumas. E o meu programa se chama Viver Melhor a Cada Dia. Então, se alguém tiver algum interesse, eu tenho 10 vagas para uma sessão experimental online. Então, assim que terminar aqui a nossa live ao vivo, você pode me mandar um direct. Quem está no Instagram, manda um direct para mim, dizendo eu quero experimentar a sessão gratuita. E quem estiver no YouTube, manda um comentário lá, eu quero uma sessão experimental gratuita. E aí eu vou olhar na minha agenda e marco com você, tá bom? Mas só são as 10 primeiras pessoas que fizerem isso, porque não consigo atender mais de 10, já tenho algumas marcadas, tá bom? E se você responde aqui, essa live valeu para você? Você aprendeu alguma coisa? Me responde aqui nos comentários, valeu para você. E se você gostou e conhece alguém que sofre de ansiedade, compartilha essa live com essa pessoa. Eu vou deixar gravada aqui no Instagram, no IGVT. Compartilha, porque aí ela vê desde o início e vai ser muito útil, tá bom? Agradeço a todos que ficaram comigo aqui. Muito obrigada. Compartilhem a live no YouTube. Se inscrevam no YouTube. Só procurar lá Suzy Meire. Vou estar postando mais vídeos lá no YouTube, porque no YouTube comecei agora, então só tem 2 com esse de hoje. Mas se inscrevam lá que posteriormente vão ter mais vídeos. Tá certo? Muito obrigada então. Valeu, Adriana, Vinícius, Cálica, Ana Márcia, Beatriz, Raul, seu Raul, Isabela, Rafaela e todos os outros que passaram por aqui, que eu não vi. Beijos e até a próxima. Irani, valeu! Tchau!